Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Gostaria muito de começar aqui esse tempo com vocês aí, tempo que nós vamos ter juntos aí, já na continuidade da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aí por volta do capítulo 5. Vai ser bênção de Deus a nossa lição de hoje. Temos observado que a justiça de Deus se manifesta através da fé, através da graça. Justiça essa que Paulo fala com muita firmeza, com muita clareza a respeito dela, e eu acho muito oportuno nos dias de hoje, um dia que vemos tantas injustiças, tantas decisões de injustiças, né, de caráter de injustiça, e Paulo falando para nós, a cada um de nós, através de um tema que é tão importante. Essa carta aos Romanos, ela é, como eu já disse semana passada, ela é uma continuidade do Evangelho, ela é a clareza de pontos teológicos tratados tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ela é oportuna porque, embora a Bíblia toda seja atemporal, mas entendo eu que ela é oportuna porque parece que ela foi escrita ontem, né? A Bíblia toda, mas é interessante quando você começa a ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, você se desperta para isso, né? Para essa proposta de Paulo aos Romanos aí. Então eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, primeiro cumprimentar você, obviamente, com a paz do Senhor, te agradecer por acompanhar esse tempo aqui comigo, os estudos, né? Se quiser dar um joinha aí, se o som estiver bom. Às vezes eu faço sem fone, aí parece que não sai muito bom o som. Se tiver bom hoje aí, dá um toquinho, dá um joinha aí para a gente saber que tá podendo alcançar aí você e a voz do Senhor chega até o teu coração, né? Que Ele me use mais uma vez como instrumento para falar ao seu coração essa noite aí, tá bom? Eu quero orar antes de nós iniciarmos nosso culto. Chamo isso de culto, sim, porque a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Aqui em casa eu estarei, minha esposa. Tem já algumas pessoas aí me assistindo. Então, percebo eu que nós estamos diante de um culto, de uma celebração. Então, a palavra está sobre a mesa. Vamos ter um tempo de oração para nós lermos, então, o capítulo 5 de Romanos. Pai, nós, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui diante desse celular, dessa câmera de celular, aparentemente uma tela fria, mas que pode ser aquecida pelo poder do Teu Espírito Santo. Que ele não vá através dessa lente, mas que ele já esteja aí na sua casa de cada um daqueles que me ouvem, sendo aí um consolador, aquele que fortalece nesses momentos de luta, de tanta dificuldade que nós temos enfrentado. Obrigado, Deus, por nos dar o fôlego de vida, mais um período nesse tempo de tanta ansiedade, de tantas lutas que as pessoas vêm enfrentando. É mais um ciclo que nós vamos vencer, esse ciclo chamado pandemia. Sabemos que estamos em guerra e que alguns soldados vão ficar pelos caminhos. Mas o importante é que o Senhor nos conduziu durante todo esse tempo e que o Senhor não nos desamparou. O Senhor cuidou, o Senhor pôs o pão sobre a mesa, agiu, Senhor Deus, em meio à tempestade, e nós te louvamos por isso. Quero agora, Pai, em nome de Jesus, pedir bênçãos sobre a vida desses que assistem, que participam desse culto, que a sua glória se manifeste na casa de cada um deles, na vida de cada um deles de maneira particular,
tire todo medo, tire, Senhor Deus, toda dúvida, toda ansiedade, e que em nome de Jesus, através desses estudos que falam tanto de fé e tanto, Senhor Deus, de graça, de justiça, essas frases que nos são tão importantes possam entrar no nosso coração e nos dar uma qualidade de vida. Obrigado, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 5 aí de Romanos, para que nós possamos entender o assunto, então, e fazer uma reflexão expositiva dele. Vamos lá. Capítulo 5, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, não na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concede. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstrou seu amor por nós, quando Cristo, em nosso favor, morreu quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não comeram ou cometeram pecado, melhor dizendo, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva descorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Consequentemente, assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem foram feitos muitos pecadores, assim também, pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada.
Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que, sendo como o pecado, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. É um texto longo, são 21 versículos, e Paulo tinha essa capacidade de escrever e desenvolver esses assuntos assim com muita sabedoria. Por isso que eu digo que a carta aos Romanos ela é um resumo dos textos mais maçoréticos, mais antigos da Bíblia. Como eu falei a semana passada também, ela foi um tratado, né? Foi as 97 teses dela, através dela que Lutero se libertou do catolicismo, da idolatria. Então é muito importante, né? Quando lemos e quando percebemos as escritas de Paulo aqui, vemos o quanto ela é reveladora, o quanto ela traz para a gente sim, conceitos totalmente diferentes daqueles que foram escritos nos evangelhos. Os evangelhos foram escritos, foram compilados, foram organizados de forma que víssemos e entendêssemos como foi o andar de Jesus aqui. Os seus milagres, seus atos de justiça, a sua misericórdia, a sua compaixão das pessoas, os seus relacionamentos com ela. Mas quando Paulo começa a escrever, né, Atos dos Apóstolos traz aquela ideia de inauguração da igreja, né, uma coisa mais doutrinária, mais profunda, mais, digamos assim, mais teológica. Paulo pega essa teologia e humaniza ela, mas de uma maneira assim, sem tirar dela a sua excelência, sem tirar dela a sua capacidade de entendimento teológico, né? Então, é uma carta muito substancial, muito profunda, muito fidedigna, né? Pode-se crer no que está escrito aqui. Eu acho que a Bíblia toda traz essa ideia, mas pode-se crer no que está escrito aqui, porque Paulo pontua fatos e assuntos que eram assim, muito comuns na época ali que ele está escrevendo essa carta. Então, eram assuntos que mexiam com a cabeça daqueles que estavam se convertendo, mexiam com a cabeça da sociedade de maneira geral, com os líderes, com os sacerdotes, com os judeus que ali estavam, principalmente eles por serem, digamos assim, os escolhidos, né? Ou se entendiam como os escolhidos. Então, é uma carta que ela esclarece, mas ao mesmo tempo ela responsabiliza seus leitores e seus ouvintes, né? Porque ela coloca cada um deles dentro da gramática dos textos que são expostos. Então, vamos fazer um retrocesso aí. Capítulo 1 e 2, Paulo pontua a característica que estava se vivendo naquele tempo. O pecado tinha crescido bastante, agora estavam em várias camadas da sociedade, digamos assim, homossexualismo, lesbianismo, fraudes, governos corruptos, né? Até parece que a gente está falando do nosso país, né? Mas não é não, a gente está falando lá de Romanos, porque eu falei que é uma carta bem atual. E isso, então, no capítulo 2 é muito condenado. Paulo fala, olha, a justiça é pela fé, de fé em fé é assim que as pessoas são justificadas, é assim que elas são alcançadas por Deus e entendem quem é Deus. Capítulo 1, verso 16 e 17. Mas no capítulo 2 ele discorre todos esses pecados, tudo aquilo que estava acontecendo. Já no capítulo 3 ele começa a trazer essa ideia de justificação, ele já começa a falar disso com um pouco mais digamos assim, de responsabilidade. Não responsabilidade social, mas responsabilidade da igreja. Aqueles que estavam ali se convertendo, estavam esquecendo de cumprir os seus papéis como cristãos agora, que era serem pequenos Cristo, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e de resgatar pessoas, e de levá-las ao conhecimento. Por isso que ele usa muita expressão aqui, que ninguém é justo, ou seja, aqueles que achavam que era justo porque tinham conhecido o Evangelho,
estavam simplesmente se esquecendo que o papel do Evangelho na nossa vida, do cristianismo na nossa vida, é nos fazer olhar por outro também com um olhar que Cristo tinha, de compaixão, de misericórdia. E não era esse o olhar que eles tinham. Por isso que Paulo vem trazendo a essa ideia aí. Na realidade, desculpe aí, na realidade é que Paulo está tentando quebrar um paradigma, um dogma que até hoje acontece muito no nosso meio, que é a questão de nos acharmos melhor do que aqueles que estão perdidos. Talvez nem você que está ouvindo não seja assim, mas eu estou falando, é um retrato da igreja atual, né? Quando nos deparamos com alguém que vive no lesbianismo, no homossexualismo, hoje mesmo, né, eu tive tentando resgatar uma pessoa e acabei caminhando pela Cracolândia aqui de Rio Preto, uma das, né, que são vários focos, uma das Cracolândias aqui de Rio Preto, e me deparei com uma situação deplorável. E o que eu podia fazer naquela hora era orar. Falei, posso orar para vocês? Mas estava ali a bebida, estava ali o homossexualismo, estava ali pessoas vivendo num estado lastimável, de dó. Essa é a expressão, a misericórdia aí, né, é dó, porque o frio, sem alimentação, drogado, se prostituindo, e eu falei, posso orar? Eu orei e fui embora, e até comentei com a minha esposa que uma jovenzinha depois me procurou, perguntando se eu tinha adquirido droga, porque ela queria droga, mas não tinha mais de 16 anos. Mas não tinha forças para falar, não tinha força nem para andar. E eu perguntei se ela tinha família, ela balançou a cabeça e acabou pegando o rumo dela. Mas assim, naquela hora o que eu senti foi a vontade de tirar todos dali, vamos tirar todos daqui. E a gente sabe que não podemos fazer isso. As leis que regem o nosso país não nos permitem fazer isso. Mas o que eu estou querendo aplicar aqui e dizer para a gente que não fiz isso como isso não me justifica, não me faz melhor, não é essa a ideia não. A ideia é que nós olhamos para essas pessoas e elas se tornam invisíveis muitas vezes. Muitas vezes porque nós tocamos o nosso dia, nós temos os nossos compromissos, nossas agendas e a gente passa por esse tipo de pessoas e elas são chamadas invisíveis. Mas quando nós chegamos perto, nós sentimos ali o cheiro da miséria, o cheiro da dor, o cheiro da droga, o cheiro da prostituição, aí isso mexe com a gente, né? Eu até voltei para o servir e fui orar com os meninos, porque isso mexe com a gente, mexe. De uma certa forma, mexe com a gente. E Paulo está chamando a atenção deles aqui, dizendo, ninguém é justo. Ninguém é justo diante dessa situação que vocês estão vivendo ali. Nem vocês que estão se achando melhor que eles, e nem eles que estão naquela situação. Então, eles precisam ser alcançados pela justiça por meio da fé. Ele diz isso no capítulo 3. E o capítulo 4 ele vem falando, olha, Abraão foi justificado pela fé. Então, ele vem trazendo alguns retratos, eu falei a semana passada, né? Ele vem trazendo alguns retratos do Antigo Testamento de pessoas que foram muito positivas e tal, para iluminar a mente deles, o coração deles sobre aquilo que ele estava escrevendo, né? Ele tá querendo dizer, olha, Abraão, que foi o nosso antepassado, ele foi justificado pelas obras que ele fez? Não, ele foi justificado pela fé. Ele creu, Deus profetizou na vida dele que ele seria pai de muitas nações, e ele creu, abriu mão de muitas coisas, né? Muitos sonhos, muitos projetos que estavam sobre a vida dele e obedeceu a palavra de Deus. Então, fé é isso. Fé é sinônimo de obediência, de entrega, de reconhecimento que existe um Deus soberano sobre nós e em nós, que é o mais importante, que eu acho mais lindo na Bíblia é isso, que esse Deus soberano que é criador de todas as coisas decidiu habitar em nós, nos transformar, nos fazer nova criatura e voltarmos ao formato original que ele tinha pensado por nós lá no começo. Então, no capítulo 5, ele vem agora descrevendo por quê. O que traz essa justificação? Quais são os sentidos dessa justificação? Por que ser justificado e se sentir justificado? Porque a justificação troca o pecado pela paz e pela alegria. Quando nós nos reconhecemos como justificados por Deus através da fé, as obras de pecado, a gente vai ver alguns adjetivos que Paulo usa aqui, as obras de pecado, como nós vivemos no pecado, em vez de trazer dor, angústia, sinônimos de perda, sabe,
pessoas que às vezes se entregam à vida promíscua porque acham que não tem mais conserto, não tem mais jeito, né? Tem até umas expressões antigas que as pessoas falavam, né? Pau que nasce torto, morre torto, né? Para esse aí não tem mais jeito. De repente encontra Jesus, tem um encontro especial com Cristo fala no coração dele, ele se entrega a Cristo pela fé, é justificado e tem uma vida renovada, retomada, né? Até a semana passada eu falava sobre isso, que Abraão creu na promessa de Deus, levou 10 anos para a promessa se cumprir, mas ela se cumpriu. E eu me recordo que a semana passada eu falei isso, né? Que alguns, né, entre nós, assim, que hoje até poderia testemunhar isso, tiveram uma palavra lançada há muito tempo atrás. Olha, um dia você vai entregar a vida para Jesus, um dia Jesus vai alcançar teu coração, vai mudar a tua sorte e tal. E relutou contra isso. E hoje está experimentando assim esse milagre, essa promessa se cumprindo, né? Hoje, então, eu mesmo hoje experimento muitas promessas, né, de palavras assim, de profecias que foram me dadas há muito tempo atrás. Palavras mesmo de ordem de Deus para o meu coração, e eu tinha um pouco de dúvida, né? A gente duvido um pouco disso, e hoje a gente experimenta o resultado daquelas palavras. Mas vamos caminhar aqui para o capítulo 5 aqui. Vai ver na hora aí para mim, meu amor, por favor, para mim não cansar o povo aqui. Veja bem aí como ele começa o texto. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Ele diz, gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele vai usar esperança aqui, a palavra esperança aqui. É bom que nós pensemos um pouco sobre essa palavra, que essa palavra, ela no original grego, ela não traz essa característica. Tanto o grego como o inglês, eles trabalham de maneira diferente com esperança. Eles dão muitas conotações sobre esperança. Por isso a repetição aqui. Então, a ideia aqui essa primeira expressão aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é a ideia de convicção. Nós estamos convictos, nós cremos convicção de que a glória de Deus vai se manifestar na nossa vida, porque nós fomos justificados. Então, essa primeira expressão traz a ideia de convicção. Nós estamos certos que a glória de Deus vai se manifestar. Então, veja bem, ele usa a expressão justificados pela fé. Então, não é justificado por obra, não é justificado por questões financeiras, por nada que fuja desse ambiente chamado ambiente da fé. Um ambiente da entrega, do reconhecimento e da verdade que é revelada a nós através do amor de Deus. Tanto é que ele mesmo diz aqui que ele derramou o amor dele em nosso coração, né? Nós vamos chegar lá na frente nessa expressão aí, mas eu acho muito lindo. Ele derramou o amor dele em nosso coração. Então, essa ideia de convicção é que Paulo está tentando iluminar a mente aí dos seus leitores, e a nossa também nessa noite, para nós pensarmos nisso. Essa fé convicta que nós precisamos ter, esse entendimento de que somos realmente justificados, não por obras que fizemos de justiça, mas justificados porque Jesus um dia subiu na cruz do Calvário, se entregou em nosso favor, através de uma intenção do Pai, de uma provisão do Pai. Então, essa ideia de nós estarmos convictos disso é a primeira certeza que nos dá que estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Convicção de que a glória de Deus um dia vai se manifestar. Lembre-se, a conversão dos judeus naquela época não tiravam eles da idolatria e nem do pecado. Era muito difícil viver em meio àquela sociedade, declarando agora um novo comportamento religioso, digamos assim, porque eles não tinham nem ideia de cristianismo ou de evangelho como nós temos hoje. Então as atitudes, as conversas, os ideais, a ideologia que eles viviam naquele tempo eram totalmente diferentes da nossa, óbvio, né? Culturalmente, geograficamente, mas
quando Paulo está dizendo aqui, olha, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, é que Paulo estava dizendo, o que falta entre nós é esse reconhecimento de que outros precisam experimentar o que nós estamos experimentando. Vivemos num mundo, ou num país, onde a cultura, eu tenho até apreciado isso agora com essa pandemia, a cultura tem sido um pouco, digamos assim, desconstruído. Pouco se tínhamos no nosso país como pessoas que eram altruístas, doadoras. Isso era até um sinal assim, de glória para alguém. Quando nós ouvíamos falando assim, fulano doa tanto para a instituição de caridade, Bertano faz isso e tal, olha, o artista tal faz isso. Era até uma glória para aquela pessoa. Com o passar dessa Covid, dos dias dessa Covid, até aqui nós, como igreja mesmo, nós temos visto que essa questão de se doar, de se entregar, de ser Cristo na vida de alguém, de manifestar a graça na vida das pessoas, tem assim, fluído, tem respingado, tem sido pulverizado no nosso meio cristão hoje. E assim, eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus porque Deus é aquele que tira do meio dos entulhos da vida uma flor bonita. E essa flor bonita aí é isso mesmo, essa entrega de eu olhar para o outro com um olhar de compaixão, de misericórdia, de eu mostrar para as pessoas que nós temos paz com Deus. Mesmo em meio a esse caos que nós vivemos aí, nós encontramos a paz de Deus e conseguimos, através de um ato de amor, de um gesto de justiça, de compaixão, de uma doação, de uma cesta básica ou coisa parecida, revelar para as pessoas que a paz que nos alcançou, que nos justificou, é essa paz que está entrando na casa delas hoje e está levando aí uma outra possibilidade de vida, de continuidade, tá bom? Então deixa eu falar, olha, do versículo 1 ao versículo 11 aí, Paulo usou, como eu disse antes, diversas frases para descrever a nossa condição dolorosa aí. Ele usa aí, éramos fracos, versículo 6, éramos pecadores, versículo 8, éramos inimigos de Deus, versículo 10. Foi precisamente quando estávamos nessa condição que o Senhor decidiu resolver o problema do nosso pecado. Ele nos amou tanto que enviou seu Filho para morrer na cruz e nos libertar do poder do pecado. Não podemos ser piores do que a descrição do que Paulo fez nessa passagem. Portanto, o amor de Deus por nós e o fato dele nos aceitar nunca podem ser negados pelos nossos erros. Tendo um Salvador assim, podemos entregar nossa vida a Ele com toda confiança. Por isso que ele diz lá, obtivemos o acesso pela fé, porque estamos firmes e nos gloriamos na esperança, convicção. É isso aí. O versículo 3, ele disse assim, e não só isso, não é essa convicção na esperança ou convicção na glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que interessante, por isso que eu falei que essa carta parece atualíssima. Tribulação, né, aquilo que eu já expliquei, né, uma outra oportunidade. É o que vem de dentro, né, é o que está dentro de nós, é o que nos perturba, né, é o que nos rouba o sono. Por isso que ele está dizendo, nós temos paz com Deus, nos gloriamos não só na esperança, na convicção de que a glória dele vai se manifestar, mas nós gloriamos até mesmo nos momentos difíceis. Difíceis aqui dentro da gente, dentro da nossa alma, quando a alma está perturbada, está ansiosa, está triste, está amargurada. E ele continua dizendo assim, porque sabemos que essa tribulação produz, olha a expressão aqui, ó, perseverança. Convicção, perseverança. Então, sou convicto, persevero. Olha a sequência dos fatos aí. E essa perseverança, ela cria em mim um caráter aprovado. Ou seja, a cada dia eu vou me tornando uma pessoa melhor. A cada dia Deus vai revelando as vontades deles para mim, em meio à luta, em meio aos contratempos. Eu vou vendo como que de uma luta eu vou saindo forte. Espero que seja assim com você, espero que você esteja vivendo isso também. Que diante das lutas, em vez de você estar entrando para um campo de desespero, para um campo de dúvidas,
que você possa estar usando essas tribulações, essas dúvidas, né? essa ansiedade pelo amanhã, esse questionamento como será o amanhã, e descansando no Senhor, continuando a perseverar. Sabe, eu quero ver se eu me recordo agora da oração da serenidade, que ela é muito providencial para esse momento assim, mas deixa eu citar para você. Ela é mais ou menos assim, ó: Deus, conceda-me a serenidade para mudar aquilo que eu posso, e a coragem para... Eu me esqueci. Eu vou me lembrar. Tem ali, filha? Pega para mim, meu amor. Minha mãe vai me ajudar aqui. Isso que é bom. Eu estou no assunto e ponho o outro na cabeça, aí vai surgindo as coisas aí. Olha, é assim, ó. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando o momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e aceitando esse mundo como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Só assim poderei ser feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então a tribulação deve gerar isso em nós. Essas coisas que hoje parecem que vão tirar o nosso chão, devem nos levar para Cristo e nos fazer cada vez mais perseverantes naquilo que Cristo tem para a nossa vida. A perseverança é um caráter aprovado. Quanto mais eu persevero, quanto mais eu estiver disposto a experimentar com Cristo as dificuldades da vida, eu vou sair melhor das minhas batalhas. E esse caráter aprovado gera em mim uma esperança, e essa esperança não nos decepciona. Agora sim, essa esperança aqui dá uma ideia de futuro. Essa esperança aqui lembra da nossa palavra original aqui, no português, de esperar aquilo que nós ainda não vemos. Ansiamos, desejamos, mas ainda não vemos e não sabemos como vai acontecer, como vai se dar. Embora a Bíblia nos declare isso, se nós olharmos para o contexto escatológico. Mas aqui na ideia não é nem a ideia da escatologia, que é a ideia de esperar que os momentos melhores, dias melhores virão em nome de Jesus. E ele continua dizendo aqui: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Olha que legal isso. Você imaginou? Nós somos... por isso que a Bíblia fala que ele nos amou primeiro, né? Ele derramou, ele encheu o nosso coração do amor dele. Você já tinha parado para pensar nisso? A dimensão desse amor? Um amor que não olhou para os nossos traumas, para as nossas lutas, um amor que não olhou para os nossos pecados, para a nossa pequenez, mas ele se identificou com isso. Interessante, né? Porque eu digo assim porque quando olha, a ideia de olhar que eu estou querendo dizer é a ideia de ficar gerando crítica, gerando possibilidade de crítica, sabe, vendo se está certo ou se está errado. Não, ele se identificou. A ideia aqui de colocar o amor dele em nossos corações, ele se identificou com nós como nós éramos. Por isso que Paulo quando escreve aos Efésios capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou em Cristo Jesus. Essa ideia, ele gerou uma identidade entre o céu e o nosso coração. Pensa nisso, pensa nisso antes de tomar alguma decisão, pensa nisso antes de fazer declarações assim de murmuração, de angústia, de coisas que mexem com a gente e acaba tirando a nossa essência, a essência desse amor que está no nosso coração. Ele continua dizendo assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo.
embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas novamente ele diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Ele está aqui, né, com muita autoridade, escrevendo aquilo que eu citei lá em Efésios capítulo 2. A manifestação suprema da justiça pessoal de Deus se revela na cruz de Cristo. Foi ali que Deus o apresentou como sacrifício que substitui o nosso sacrifício. Deus decidiu usar seu poder para produzir boas notícias. Por causa de sua justiça, ele age literalmente para nos salvar. Deus não nos decepciona. Ele já se comprometeu conosco, enchendo nossos corações de amor. A maioria, ou a maior evidência disso, é Jesus colocado na cruz do Calvário. Fomos justificados quando ainda éramos fracos. O que quer dizer que não houve e nem há mérito nenhum em nós. Como eu falei antes, ele não ficou analisando os nossos atos, ele se identificou com ele, colocou Jesus na cruz e disse, morra por eles, para que eles possam ser justificados através da nossa justiça. Ele usa uma expressão aí no versículo 9, que eu acho muito legal, e algumas pessoas discutem sobre isso, que diz assim, ó, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus é uma justiça, ela é justa. Deus é justo na atitude que ele tem diante do pecado. E o pecado provoca indignação e tristeza em Deus. A gente não pode não se esquecer disso. Esse pecado tem que ser punido com derramamento de sangue. Esse foi o sangue lá da cruz. O sangue que trouxe justificação, ou através desse sangue trouxe justificação. Somos salvos da ira de Deus, isso é, salvos pela vida de Jesus. Não há, essa ira não vai mais se manifestar sobre aqueles que foram justificados. A ira de Deus é para aqueles que ainda se encontram em pecado. Então, por isso, a grande ideia dessa carta aqui, de falar sobre graça, sobre justificação, é nos levar como igreja a pregarmos a palavra, a sermos esse canal de bênção, canal de resgate na vida das pessoas, porque elas, assim, a gente não gostamos mais de usar essa expressão hoje, mas é real, eles estão indo para o inferno. Eles estão perdidos. Então não podemos nos esquecer disso, não podemos simplesmente fechar os olhos para isso por acharmos que já fomos alcançados e está tudo bem com a gente. Não, existe um papel deixado para a igreja. E o papel da igreja é pregar a palavra, é levar o perdido à comunicação do Evangelho, é essa identificação do amor de Deus que nos alcançou, chegar até o homem. Então, justificação permite a reconciliação do homem com Deus sob a iniciativa de Deus e a resposta do homem. Olha o verso 11 que diz, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, parar de pensar em ira de Deus como se Deus tivesse seus perdidos e não houvesse necessidade da igreja pregar. A igreja precisa pregar. O ide de Deus não mudou. A igreja que tem mudado a sua visão sobre isso. A ira de Deus é uma boa nova. Ela convive e é satisfeita pela obra de Cristo, lá na cruz. Nela, Jesus fez o seu sacrifício, tomando o nosso lugar de condenados. A Bíblia fala da ira de Deus, da sua santa ira contra o pecado e contra aqueles que pecam contra Deus. Sua ira é justa e completamente reta. Ela é dirigida a nós. Se não fosse a ira de Deus no universo, estaríamos vivendo num mundo injusto e sem esperança. O fato de sermos inimigos de Deus significa que somos, por natureza, filhos da ira. E isto que João quer dizer quando ele escreve, ele é a propiciação para os nossos pecados. 1 João, capítulo 2, verso 2. Mas como somos justificados? Deixa eu falar alguma coisa para vocês. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação
porque nele se revela a justiça de Deus. John Zisler escreve o seguinte: salvação é a forma que a justiça de Deus nos assume. John Stott escreve: a justiça de Deus é uma dádiva que nos é ofertada mediante a nossa fé. E é isso que aprendemos também aqui na Carta do Romano. A justiça de Deus é a iniciativa de Deus, que Deus tomou na cruz, onde Jesus, o justo, morreu por nós, o injusto para nos justificar, concedendo-nos a justiça que não nos pertence, mas que vem do próprio Deus. É o perdão de uma dádiva realmente contraída e o esquecimento de uma pena por um crime efetivamente cometido. Somos chamados a responder com a fé e a viver pela fé. Na verdade, de fé em fé, que significa somente pela fé e por mais nada. É isso que Paulo quer dizer quando ele escreve em Romanos 1,16. A palavra fé, só para que você tenha uma ideia, aparece 33 vezes na epístola de Paulo aos Romanos e 129 vezes nos 87 capítulos das 13 cartas de Paulo. Tem fé quem reconhece que precisa de Deus, que tomou a iniciativa de nos redimir. É por isso que a nossa fé é resposta do amor de Deus. E essa era a única condição, ou a nossa única condição. Devemos viver pela graça, porque a graça é a iniciativa divina, a fé é a resposta humana. Devemos viver pela graça e com graça. E nós o fazemos quando proclamamos a graça. Deixamos-nos acompanhados pela graça, refletimos a graça e distribuímos a graça. Espero que você tenha aprendido que toda essa revelação que Paulo traz aqui para nós, no capítulo 6, e os próximos, os vindouros, vão nos levar a um compromisso. Compromisso de nós não pegarmos essa graça e fazermos dela um bibelô, um brinquedinho de guardarmos em lugares especiais, mas se fazermos dela um instrumento da graça, um instrumento para que outros se acheguem a Cristo, para que outros conheçam a salvação que só Jesus pode oferecer. Por isso que o verso 20 diz algo que é muito abençoador para a minha vida. Quando comecei a trabalhar na Cristolândia, era um dos versos que nós mais usávamos na Cristolândia, era o verso de Romanos, capítulo 5, verso 20, onde diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, a lei serve para nos mostrar que estamos errados. E quanto mais nós tentamos viver nossa vida, levar nossa vida baseada na lei, aí que aparece ainda mais como nós somos pecadores e ingratos com Deus. Mas a continuidade do versículo é: mas aonde abundou o pecado, transbordou a graça de Deus. Deus é um Deus de oportunidade. E Ele sempre nos revela a nossa condição para nos mostrar a condição dEle. A nossa condição é de pecadores. A condição de Deus é de excelente perdoador de pecado. A graça de Deus deve ser uma graça transmitida a outros. Ela te alcançou? Ela está aí na tua casa, na tua família? Então não guarde ela não. Espalhe essa notícia. Ela é a boa nova de Cristo. Jesus é a boa nova do Senhor. Ele precisa ser pregado, precisa ser ventilado nos quatro cantos, aonde nós estivermos, para que outros venham para debaixo desse guarda-chuva chamado graça de Deus. E eles possam encontrar ali o perdão, a misericórdia e a justificação. Bom, estamos aí encerrando o nosso estudo de hoje. E em nome de Jesus eu quero te convidar a próxima quarta-feira nós estudarmos o capítulo 6 desse mesmo
dessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tem sido muito bom. Eu tenho trazido lá no projeto, na Cristolândia aqui de Rio Preto, eu estou estudando Marcos com eles, estamos no capítulo 14, está chegando no finalzinho, mas eu vou retomar, já fiz isso um tempo passado, eu vou retomar essa carta com ele lá, porque ela é muito, muito abençoadora. A Bíblia toda, né? Mas existem algumas expressões bíblicas que mexem um pouco mais com a gente, e Romanos é um livro que me encanta. Tá bom? Antes de encerrar, eu quero lembrar aí, principalmente para todos vocês, vai. Nós temos duas irmãs aqui que precisam muito das nossas orações, a irmã Malene e a irmã Diva. É um desafio que eu quero lançar aí para a igreja de Guapiaçu, e nós estarmos todos os dias, às 20 horas, todos os dias, às 20 horas, lembrando dessas irmãs, de suas necessidades, de sua família, e a colocarmos diante do Senhor. As duas estão internadas, as notícias não são muito boas, mas nós cremos num Deus de milagre. O Covid-19 ceifou o nosso irmão Jael, que é o filho da Marlene, neto da Diva, e as duas também estão com Covid, mas nós cremos que Deus pode mudar essa sorte, reverter essa sorte, pode mudar esse diagnóstico. Ele é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, então quero desafiar você todos os dias, às 20 horas, lembrar dessas irmãs, colocar diante delas, e não só delas, mas também de muitas outras pessoas que o Espírito Santo vai colocar no teu coração para estar orando. E eu peço a sua ajuda nisso. Vamos entrar nessa batalha espiritual, nessa rede de oração, por tantos que estão enfrentando dificuldades aí por causa dessa pandemia. E eu peço a paz do Senhor sobre a tua casa nesse tempo, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por nós termos encerrado mais um estudo nessa noite, através da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Temos aprendido aqui, Senhor Deus, que o Senhor nos justificou porque se identificou, Senhor Deus, com a nossa vida de pecado e achou em nós a possibilidade de produzir, Senhor Deus, produzir graça, misericórdia. E tudo isso, Senhor Deus, tem sido muito, muito bom, porque nós temos vivenciado, Senhor Deus, uma vida totalmente diferente daquela que tínhamos. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por ser esse Deus que, como diz essa expressão aqui, derramou o seu amor em nosso coração quando ainda nós éramos pecadores. Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que vai além das nossas expectativas. Por isso que nós te amamos, por isso que nós dizemos que só cremos em Ti. Não existe nenhum outro Deus acima de Ti. Porque Tu és um Deus amável, Tu és um Deus que reconcilia o homem contigo, Tu és um Deus que quebra julgos de maldição, julgos até mesmo do inferno. Tu és esse Deus, um Deus soberano, um Deus de amor, um Deus de justiça e um Deus de paz. E eu quero agora encerrar esse momento de oração lembrando da irmã Diva, lembrando da Marlene, da Marina, das crianças, e pedindo a Tua misericórdia sobre aquela casa, que o Seu Espírito vá ali, Senhor Deus, naquele quarto de hospital, naquela UTI, e mude aquele diagnóstico, se assim for da Sua vontade, Pai. Ela é soberana, ela é boa, perfeita e agradável. Tu sabes o que fazer, mas nós estamos aqui intercedendo, porque o nosso desejo é tê-las em breve perto de nós, para exaltarmos o Seu nome e glorificar o Seu milagre sobre a vida delas. Dá-nos um restante de semana na Tua presença, sob os Teus braços, possamos descansar. Muito obrigado, Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, obrigado pela tua vida aí. Tamo junto.